Fala pessoal, já faz algum tempo que eu não venho aqui falar e argumentar sobre esse assunto. Desde que eu vim aqui, eu tive a coragem de vir me apresentar e me expressar e manifestar o meu pensamento, a minha visão minha visão política, o meu interesse, a minha visão de ideal de Brasil, de ideal de nação, o ideal de governo, o ideal de sistema político para o nosso país. E desde aquela época, já fazia algum tempo que eu não vinha aqui me manifestar sobre o assunto, e eu ainda não tinha um símbolo que representasse o meu ideal de nação, o meu ideal de Brasil, o meu ideal político como governo. Eu ainda não tinha algo que expressasse isso. Essa nação magnífica, poderosa, não só política interna para nós como cidadãos, mas como política externa, que manifestasse essa grandiosidade como nação, como país. E eu, desde que eu vim me manifestar, porque aquela ideia de vídeo, aquele vídeo que eu gravei, era muito para me expressar aquilo que eu buscava de referência em terceiros, que eu buscava de referência em pessoas que eu estimava e admirava. Como eu não encontrei as pessoas que eu admirava falando sobre esse assunto, eu pensei, por que não eu falar sobre isso? Por que não eu ser aquela fagulha que traz um norte e que traga referência e exemplo para que outras pessoas, aquela brasa que está ali, se expanda e acaba criando uma chama, um interesse, um interesse genuíno de buscar reacender e buscar o interesse de encontrar a sua identidade como indivíduo e como cidadão de uma nação próspera. Porque sim, eu acredito que o Brasil tem potencial de crescimento e potencial como nação e potencial não só interno, mas externo, como expansão para o mundo afora. Eu vejo o ideal de nação, um Brasil soberano, um Brasil rico, um Brasil potente, um Brasil de dimensões continentais e soberano na questão do nosso Brasil ser o maior país em questão de dimensão continental aqui, sul-americano. Nós somos o maior país na América do Sul, e não só maior na questão de território, mas também em recursos, em riqueza, seja no petróleo, seja recursos minerais, seja na biodiversidade, sobre populacional, e uma população acolhedora, afetuosa, fraterna, que o Brasil é considerado uma nação acolhedora, né? Que acolheu diversos povos e acabou se tornando essa miscigenação abundante e próspera que nós temos na nossa diversidade cultural em cada região, e um país bem hospitaleiro. Desde que eu gravei aquele vídeo, eu não me sentia confortável de vir aqui dialogar e expressar a minha opinião, porque eu ainda era muito jovem. Eu poderia ter vindo fazer o meu storytelling e
manifestar o meu desenvolvimento sobre o conhecimento não só político, geopolítico, econômico, cultural, sobre diversos pontos, sobre vários fragmentos, porque o meu conhecimento não se baseia em apenas um ponto, um fragmento, mas assim, em diversos âmbitos, em diversos fragmentos e pontos de conhecimento, que conhecimentos distintos, fragmentados, eles se complementam. E embora eu tivesse me afastado e não viesse, embora eu tivesse estagnado e me afastado de vir aqui me expressar sobre o meu ponto de vista político, eu fiquei muito contente de ver como o movimento monarquista e ver como diversos jovens, adolescentes e a população brasileira como um todo vem acordando e buscando reconhecimento, aprendizado, autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal, buscar resgatar os valores morais, éticos, buscar os nossos valores, buscar a nossa identidade como nação. E o que a gente precisa de fato é de um governante, um representante de nação, não apenas que saiba administrar a verba pública, mas que fomente o cidadão, o indivíduo como pessoa, como cidadão de uma nação, se transformar como pessoa e se desenvolver, porque a partir daí, cada fragmento, cada indivíduo, cada município, cada estado se complementa e nos transforma em um ideal de nação, de população. Por isso que eu falo, não é só sobre política interna como população dentro de uma nação, mas numa visão de política externa em expansão. E a gente precisa de um representante que fomente esse interesse dos indivíduos, de cidadão como nação, que resgate esses valores e que fomente e mostre que nós somos um potencial de nação, de crescimento, de uma nação soberana que busca se reconhecer e se desenvolver, não só como nação, mas como um indivíduo, porque se você busca propósito, você busca se desenvolver como ser humano, como pessoa, você auxilia a nação a prosperar de forma econômica e finanças, e como ser humano, você propaga, você desenvolve, você auxilia a desenvolver a cultura de uma nação, e essa nação prospera. Então eu vejo assim, o ideal de Brasil, o ideal de nação, eu vejo com um líder que não só quer se apropriar da população, usar da nação como recursos, usar da população como peças de um jogo de tabuleiro, como peão que ele manipula conforme a necessidade dele própria, que ele, assim, imagine um país bem estruturado. Brasil, o ideal de Brasil. Eu vou mostrar para vocês 2 pontos de vista. Imagine um país governado
por uma pessoa só, que só visa e busca os próprios interesses. Um governo totalitário, uma tirania, que ele usurpa o poder, buscando e visando os próprios interesses, e usa os cidadãos ali como peças, como peões para manipular, buscando, visando os próprios interesses. Agora veja, um Brasil onipotente, assim como os Estados Unidos, porque são Estados Unidos da América, são diversos estados, cada um tem a sua fonte de recurso de poder e eles são unos, fragmentados, vários estados, cada um com o seu valor, com os seus recursos, com a sua potência. Agora a gente imagina, olhando para cá, para dentro do nosso país, para nossa nação, imagine o Brasil como se fosse um núcleo, um poder assim, imagine o Brasil como um núcleo, não como uma pirâmide, porque a gente imagina o Brasil atualmente como uma pirâmide em que tem no topo uma única cabeça, um poder executivo, que na verdade, de acordo com Aristóteles, só existem 3 formas de governos boas. E a outra versão é a versão corrompida dessa visão política. Nós temos uma monarquia, que é um poder moderador, uma pessoa que governa com justiça, com amor, pacífico, uma pessoa que vê a nação como um pai fraterno que eduque e zela dos seus filhos e que é uma pessoa que sabe dialogar, que tem poder de diplomacia e que ele sabe administrar a verba pública conforme as necessidades dos estados e municípios. Não um poder centrado, um poder totalitário, um poder tirano. Porque quando se concentra o poder, muito estado, muito poder concentrado em um único lugar, isso é uma tirania. Quando se concentra o poder no estado totalitário, muito estado, é um poder tirano, totalitário. Do contrário disso seria uma monarquia, um governante que sabe administrar a verba pública e que fomenta, busca que a população se desenvolva, que auxilie as pessoas a se desenvolverem como ser humano e buscar os seus valores, as suas aptidões e as suas virtudes como ser humano, desenvolvendo como uma nação próspera, rica e abundante. Porque nós somos um país originalmente e genuinamente rico, próspero e abundante, de pessoas hospitaleiras, e nós somos uma nação rica, não apenas em território, porque nós somos muito prósperos e abundantes, porque nós somos o maior território sul-americano, e não apenas disso, mas em recursos, não só petróleo e minerais, em biodiversidade e uma população hospitaleira e aguerrida, que muitas das vezes a gente se sente inferiorizado, não valorizado dentro da nossa nação, porque usurparam o nosso poder e como a gente quer crescer e a gente não vê um governo que nos facilita se desenvolver como nação, desenvolver como indivíduo, e a gente quer
empreender, só que eles dificultam as pessoas que querem empreender, porque tem muita burocracia e isso dificulta a questão de liberdade, liberalismo, da gente poder desenvolver economicamente, financeiramente como empreendedor e desenvolver a nossa aptidão e desenvolver soluções para a nação e pensar em comunhão e desenvolver soluções a nível nacional, municipal, estadual, nacional e não só políticas internas, mas externas, desenvolver externamente a nível mundial e expandir e levar recursos e conhecimento externamente e desenvolver e mostrar como soberania nacional, desenvolver e mostrar, olha, nós temos pessoas desenvolvidas, conhecimento, expansão, desenvolvimento. Nós precisamos de um administrador público, não apenas saber administrar a verba pública, mas fomentar como indivíduo, mostrar valores éticos, morais e mostrar que nós temos potencial de crescimento, de valor como indivíduo, não só em recursos financeiros. E então, eu falei aí que Aristóteles mostra 3 formas de governo: uma monarquia versus tirania, a aristocracia, que seria um grupo de pessoas que buscam valores em comum, de uma forma saudável, tudo mais, e a forma corrompida, que seria as oligarquias, que é o que a gente vê atualmente no Brasil. E a gente vê a república política, democrática, de fato, que funciona, que tem a população buscando interesses em comum e o contrário disso, de uma democracia que não funciona, é a demagogia, que cada um busca os próprios interesses. Então, a oligarquia, a demagogia e a tirania, que seria o tirano que busca o próprio interesse, a oligarquia é um grupo de pessoas que buscam os próprios interesses, que seria o inverso da monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, república democrática e versus demagogia, que cada um buscando os próprios interesses vira um caos, vira uma bagunça. E aí, contraponto aí do que a gente conversou, de um bom administrador público que saiba dialogar, que saiba um poder moderador que saiba dialogar e administrar, e também que fomente os valores de uma nação como uma cultura, com um povo, e que ele também seja diplomático, saber conversar, não só interno, mas externo, saber dialogar com outras nações, e que a nossa nação tenha a exportar e propagar coisas boas lá fora, mas também para dentro. Então, a gente, ao invés de ter um Estado totalitário, muito Estado, focar muito poder no Estado, estatal, estatizar tudo, e o contrário disso, ao invés lá o topo da pirâmide, o poder, a gente ser um núcleo com fragmentos, vários fragmentos, fragmentado, cada estado independente, não ser unificado, muito estado, focado todo o poder numa pessoa só, mas não, fragmentado, um núcleo com vários estados independentes e não focado o poder num estado só, tirano,
mas cada estado ser independente, porque nós somos uma nação que tem biodiversidade e nós temos um território muito grande. Em território nós temos uma riqueza de nação de dimensão continental. Então nós temos regiões, tipo, até na questão de clima, nós temos as 4 estações bem definidas até a nível nacional, porque algumas das nossas regiões são mais frias, outras são mais quentes, e nós temos a riqueza de população, de cultura, de dialetos. Cada região tem a sua cultura, tem a sua gastronomia, tem recursos diferentes de acordo com as regiões de clima e solo. Então, cada estado precisa ser independente. Imagina um país unipotente, olhando uma unidade de um núcleo, porém os seus estados e províncias independentes, mas que se conversam e se complementam e se concatenam. Os estados independentes e os municípios independentes, tipo um núcleo Brasil com vários subnúcleos, fragmentos de vários estados, e dentro desses subnúcleos outros núcleos, outros pontinhos que seriam os municípios, porque aí, se cada estado ser independente, cada município ser independente, nós conseguimos expandir e se desenvolver, porque se concentrar o poder em um único lugar não tem como, não funciona, porque cada governador vai buscar os interesses de acordo com aquela região, com aquela cultura, com aquele dialeto, com aquele costume, com aquele clima. Cada governador vai buscar os interesses para a sua região. E assim, cada município vai ter o seu prefeito, seus vereadores buscando os interesses para cada município, para cada necessidade de cada município. E assim, visto como um grande ecossistema, quase que uma grande rede, cada um fragmentos de cada região. Imagina uma região boa em recursos minerais, outra boa no agronegócio, outro na tecnologia, e cada um fragmentado, cada um de acordo com as suas necessidades e culturas se complementam e se conversam. Assim, o país tem a avançar, a evoluir, a crescer e a propagar. A gente precisa, de fato, de um poder moderador que saiba administrar a verba pública, que saiba dialogar, que tenha questão de diplomacia, diplomático, a governo interno e governo externo, e não seja um tirano, que não seja uma tirania de muito Estado, focado um poder totalitário em um único lugar, mas sim os estados e municípios serem independentes. Um poder liberal, porque assim, totalitário. O Estado, muito Estado, o Estado governa tudo, o Estado governa, cria leis, aí tem um ditador, um poder totalitário, um poder judiciário tirano, totalitário, que cria leis e governa, e que manipula o povo e cria leis para governar o povo e cala o povo e censura o povo. Não, isso é tirania, isso não funciona. Então a gente tem que mostrar que isso não expande uma nação com soberania, a gente diminui a nação. Se cada região buscar os seus próprios interesses, cada região propagar e fortalecer a sua cultura, a sua gastronomia, desenvolver como indivíduo, como município, como estado, cada um se desenvolver de acordo com os seus interesses e não ser uma tirania. E o governo, o estado maior, o estado unificado, muito poder ali concentrado ali,
ele não consegue buscar o que cada região tem interesse, porque só o prefeito sabe o que cada município precisa, que cada governador sabe o que cada região precisa, porque um tirano só busca os próprios interesses, ele não tem a convivência com os cidadãos em cada cidade, em cada estado. Então, o prefeito busca pelo município, o governador para cada estado, e cada um se complementa, menos o Estado. E o Estado não possui todo o sistema. E daí cada indivíduo livre, independente, menos burocracia para poder ter liberdade de empreender, consegue se desenvolver como ser humano, de desenvolver soluções para o sistema, para o ecossistema de convivência, seja na alimentação, na indústria, no comércio, na tecnologia, e desenvolver e a gente se complementar e se conversar e concatenar e se complementar, fragmentados, cada um com a sua opinião, cada um com a sua aptidão, cada um com o seu ramo, cada um com o seu nicho. Isso fragmentado se une e se complementa, e não tudo estado totalitário que se concentra muito poder num lugar só, em um lugar só. Isso uma tirania. E os estados independentes, eles conseguem prosperar porque eles têm liberdade de expressão, menos burocracia para poder desenvolver ideias, empreendedorismo e comércio e capitalismo, e desenvolver soluções, desenvolver como pessoa, como ser humano a nível municipal, estadual, nacional e até mundial, e fomentar isso para que o ser humano da nação Brasil não tenha um estigma de vira-lata de que a grama do vizinho é mais verde, porque como eu não sou valorizado aqui como indivíduo na nação, eu vou buscar crescer lá fora, mas sim, eu vou crescer aqui dentro e vou fazer o meu país prosperar aqui dentro e expandir lá para fora. A gente precisa de um governante que olhe para a sua nação e para a sua população e para cada indivíduo com carinho, com apreço, com zelo. E eu vi isso, o Dom Bertrand falando de uma forma tão carinhosa, tão amorosa. Eu queria muito ver uma pessoa que cuidasse e zelasse de um povo, assim como um pai zela da sua família e cuida e mantém, e que dialoga e que fomenta vontade, interesse, carinho da pessoa ter, buscar suas aptidões, as suas virtudes e fomentar esse crescimento de soberania nacional, como soberania de desenvolver autoconhecimento, desenvolvimento como ser humano, como pessoa, desenvolver a nível municipal, estadual, nacional e se até mundial, e desenvolver a nossa nação. A gente precisa mais disso, a gente precisa de uma pessoa influente e saiba dialogar, que saiba administrar, não só administrar a verba pública, mas fomentar, desenvolver o amor, o carinho a nível nação, a nível nacional, desenvolver o patriotismo, a gente aprender a amar e resgatar os nossos valores que foram perdidos depois da queda do Império. E eu queria muito ver o movimento monarquista crescendo, e estou vendo jovens buscando os seus valores, a sua identidade como nação, como cidadão brasileiro. E eu queria muito ver porque em 1993 os nossos descendentes da família imperial não puderam se manifestar e mostrar sua visão de acordo com Brasil República, Brasil Império, não puderam falar. E hoje eles podem ser livres de se expressar. Eu vi ele na Mariana Godoy e no Danilo Gentili no De Noite, depois, posteriormente, que eu gravei o vídeo. E eu queria muito ver pessoas que se manifestassem, e eu pude ser essa fagulha, essa brasa
que inflamasse e virasse uma chama e acender essa chama para que eu seja espelho, para que outras pessoas busquem por si mesmas reconhecer e ver que nós temos potencial de crescimento como nação. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu devo ter me expandido demais e não sei se ficou bem claro o que eu tinha para dizer. E eu até pude ter sido um pouco prolixa, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que em breve eu possa voltar aqui e falar mais sobre esse assunto e me expressar um pouco mais sobre isso. Gratidão e até a próxima. Falou!